Para colocar aqui junto com a gente a Patrícia Calderon, jornalista. Vou levantar, chegar aqui pertinho do nosso telão aqui. Oi, Pati, tudo bem? Boa tarde para você. Obrigada por você participar mais uma vez. A Patrícia tem acompanhado essa história, esteve com a Marcela nos últimos dias, conversando, entrevistando a Marcela. Eu percebo que ela está muito assustada, né, Pati? O que ela pensa de futuro? Se é que ela está conseguindo digerir tudo isso que aconteceu e o que ela pretende fazer daqui para frente. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, essa viagem dela para a Europa foi para ela tentar baixar um pouquinho a bola por conta do depoimento. Inclusive, ela está na delegacia ainda, que eu falei agora há pouco com o advogado dela. Ela está assustada, ela está frágil. Momentos que ela oscila com pena dele, outros momentos em que ela sabe que está fazendo agora a coisa certa, de fazer a denúncia. Mas a gente sabe que as mulheres que passam por isso, realmente, essa agressão psicológica e física, ficam confusas nesse meio tempo, né? Mas o certo é que hoje ela está na delegacia depondo. No final de semana, a mãe dela foi depor. Ela estava na Europa quando a polícia chamou a mãe dela para depor. Isso é exclusivo também, Cris. E a mãe também já contou toda a verdade, né? Que também foi agredida verbalmente por ele. E essa história da vassoura procede, né, Paty? Procede. Além da vassourada, ele começou a xingar verbalmente as duas, né? Então, foi uma forma que ela teve, a mãe da Marcela, para poder tirar ele de cima dela. Porque foi justamente no momento em que ele estava em cima dela na cama. Então, a mãe da Marcela foi com a vassourada nas costas dele para poder separar a briga. Eu acho que é bom a gente explicar, né, Paty, que independente dela e da mãe quererem dar um depoimento à polícia, agora o Ministério Público já tomou o caso pelas mãos. Então, elas são intimadas a depor, né? Não é uma escolha. Não é escolha. Inclusive, a mãe da Marcela foi com medida coercitiva, que eles chamam, né? Quando a polícia vai até a casa da pessoa para poder buscar para depoimento. E ela estava na Europa ainda. Ô, Paty, você sabe se ela está tendo algum acompanhamento psicológico? Ela, mãe, enfim? Cris, ela chegou esse final de semana, né, da Europa. Ela acionou uma amiga dela, que é psiquiatra, para poder acompanhá-la. A mãe, pelo que eu soube, tá tudo bem com ela, tá tranquila, não tá tão alterada quanto... Alterada que eu digo, assustada, apavorada, claro, como a Marcela está, né? Porque, para se ter uma ideia, ela tem medo do que pode acontecer. Então, hoje ela quer sair da delegacia com uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha. Então, para uma mulher chegar num ponto desse, você imagina. Porque a gente tem que lembrar também, né, Paty, que elas moram na mesma cidade do suposto agressor, né? Ah, é? Exatamente, no Rio de Janeiro. Fala, Jana, desculpa. Não, eu só queria perguntar quais foram os xingamentos. Você pode falar que o Dado xingou a mãe dele. E eu queria que você desse pra gente uma outra informação. Você conversou com a dona Esmeralda também, né? Parece que o caso vai ser reaberto. A dona Esmeralda é a camareira que foi agredida no caso da Luana. Exatamente. Bom, eu vou, só para finalizar o caso Marcela, né? Os xingamentos foram de vagabunda para baixo, então não dá nem para a gente falar aqui no ar, né? Então elas foram chamadas de vagabunda, nós temos alguns áudios que provam isso, e realmente é uma história que eu acho que está um pouquinho longe de ter um final feliz. Sobre a dona Esmeralda, o portal Léo Dias conversou com exclusividade, e tanto que o Thiago pediu, fez a campanha aí, paga a dona Esmeralda, nós conseguimos conversar com a dona Esmeralda com exclusividade. A dona Esmeralda é uma idosa, gente, de 75 anos. Ela mora no interior do Rio Grande do Norte, passa necessidade. Até hoje ela não consegue trabalhar por conta dos machucados que ela tem no braço, por causa do empurrão que ela tomou. E a gente tem até um áudio, eu não sei se a produção vai soltar, Cris, que ela, durante a entrevista que ela deu pra gente no portal Léo Dias. Temos aí no ponto? Esse safado me deve há 12 anos. Já perdi as esperanças. Já ganhou 1 milhão em um reality show e não teve a coragem de me pagar. 4 desembargadores da Bater deram parecer positivo para mim e nunca vi um centavo desse dinheiro.
É muito triste. Será que vou morrer e não vou receber o que é meu de direito? Que triste, né? Cris, nós somos jornalistas, Janaína, Thiago, mas não tem como terminar essa entrevista. Eu me emocionei. A Patrícia, ser humano, ouvindo isso de uma mulher de 75 anos, que está com medo de morrer, sem receber o que ela tem de direito, na época uma dívida de 40 mil, hoje já está em quase 180 mil reais. Então, assim, é muito triste, a gente acaba se envolvendo com a personagem. É claro que a gente tem que dividir as coisas, mas quando ela me falou isso, me deu uma dor no meu coração de saber que uma mulher dessa passando necessidade no interior do Rio Grande do Norte, e até hoje, com 4 desembargadores que deram ok para poder pagar esse processo, não foi pago. E hoje à tarde eu conversei com a advogada da Dolabella, Mara Damasceno, e ela falou que está tentando agora entender como foi esse processo na época, que o que depender dela, ela vai tentar reabrir esse processo, e até a pergunta da Janaína, porque na época, além dela ter ganhado, arquivaram o processo dela. Então é algo que não dá para entender. Não dá para entender. E, Patrícia, também é revoltante a forma com que ele responde ao Roberto Cabrini sobre o caso da dona Esmeralda, né? Porque ele responde que ele não vai pagar, porque ele não tem dinheiro, simples assim. Como se ele não tivesse que honrar a dívida que ele tem com a justiça e com a dona Esmeralda, né? Procure um trabalho, procure uma forma de pagar. Lembrando que ele ganhou a fazenda, e eu tô curiosa para saber como ele... Sim, como ele paga os advogados? Eu tô curiosa para saber, porque se ele consegue pagar advogado, não consegue pagar a dona Esmeralda? Eu tenho até uma outra curiosidade que, de fato, eu não sei se algum de vocês sabe. Como ele vive? Porque ele diz que ele não consegue trabalhar para, né, ter esse dinheiro para pagar a dona Esmeralda. Como ele se sustenta? Porque, de fato, Dado, eu não sei do que você tem trabalhado, eu desconheço, mas se alguém soubesse, a assessoria dele, advogado, enfim, se ele tiver alguém que quiser passar para a gente, porque a gente não vê ele trabalhando artisticamente falando, que é, de fato, a profissão dele. Se ele não consegue mais fazer esse tipo de trabalho, qual seria esse trabalho para ele se manter? Né? Porque recentemente a gente via o Dado muito com a Vanessa, né? Mas não em trabalhos. Se eu estiver equivocado e vocês tiverem algo para dizer aqui, por favor, alguém diga, né? Então, assim, agora, como estava colocando o Thiago, qualquer tipo de trabalho é digno e deve e pode ser feito, certo? E tem dinheiro, né, Cris? Porque uma hora ele está em São Paulo, outra hora está lá no Rio de Janeiro, invadindo a festa da Dança dos Famosos, outra hora está lá em Florianópolis, está viajando para cima e para baixo, é porque tem dinheiro. E a gente tem um áudio também para colocar no ar. Se tem advogado, tem dinheiro. Ninguém trabalha de graça, né? Se não vai receber agora, imagina-se que vai receber lá na frente, né? A gente tem um áudio para colocar, que seria um áudio da mãe da Marcela. Vamos ouvir. Porque a minha mãe era tudo, que eu era uma... Obviamente, porque ela viu tu enforcando a filha dela. Não tem que eu vi quieto, porque tu tava dentro da minha casa. Então tu que saísse. Você tem que aprender a apanhar. Tu saísse, eu tenho que aprender a ser idiota. Para de ser idiota, botar minha cara em rede nacional, falar que tu não encostou em mim. Que não, ele não encostou em mim. Sim, segurar meu braço, que tá roxo ainda, me jogar no chão, me segurar na frente da minha mãe de 66 anos. Sim, isso foi uma agressão. Foi uma agressão física, foi uma agressão psicológica. Ah, me... Tá gritando assim, como você tá gritando? Sim, porque foi uma agressão psicológica, porque tu me chamou na minha casa, chamou a tudo. Então é isso que ela fazia pra falar, né? Você tá mostrando. É isso que eu quero falar, por quê? Porque eu quero alguma mídia em cima de ti, ou tu descendo, pode falar. Falou aqui, ó. Ô, Paty, que momento que esse áudio acontece? Foi justamente no dia que eles decidiram colocar um ponto final na relação, Cris. Foi um dia antes da viagem dela para a Europa. Paty, foi uma discussão que eles tiveram grave no carro. E aí deu tudo isso. Eu queria te agradecer mais uma vez por participar do nosso programa. Amanhã a gente continua com esse assunto, se você puder participar novamente, porque eu tenho certeza que o Brasil inteiro está acompanhando e quer um final feliz no caso. Obrigada pela companhia, boa tarde para vocês. Vocês ficam agora com ele, Joel da Telha e o Brasil, gente, cheio de informação.